Olá, mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo e continuaremos falando sobre educação. Mas antes vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, assine este canal e toque o sininho para que todas as vezes em que for posto um novo vídeo, vocês recebam o aviso. Mantemos a clássica pergunta, mantemos os ruídos, será um vídeo com muitos ruídos. E a pergunta é a seguinte: a escola escuta? Se a resposta for que não, a escola não escuta, cabe aí outra pergunta: por que será que a escola não escuta? Por que será que a escola não escuta seu corpo docente e seu corpo discente? Vamos pensar sobre isso, porque é disso que vamos falar. Para começar, eu vou fazer uma pequena leitura antes da introdução propriamente dita sobre o tema deste vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre ler, falar e pensar. Mas o vídeo diz o seguinte, aliás, o texto diz o seguinte: do ponto de vista da concepção determinista de um mundo regido pela ação de forças cegas, o jogo seria inteiramente supérfluo. Esse trecho eu tirei aqui deste livro. É um livro sobre filosofia, aliás, é um livro de filosofia que trata desse assunto, do jogo, do lúdico para o ser humano e como possibilidade construtiva da esfera humana. Sobre ler, falar e pensar, e portanto jogo, eu queria retomar um assunto do qual eu falei num desses vídeos que já estão no canal, que é sobre a ideia do ministro da Educação do governo francês de trazer para a educação o ensino do latim e do grego. Fora de contexto parece uma ideia muito boa, né? Estudar latim, estudar grego é interessante. Mas aí o que o ministro fala a respeito? Ele pensa que o latim e o grego, de fato, são duas línguas extremamente lógicas. Elas têm uma sequência lógica, um encadeamento bem interessante. E o que ele imaginou com isso? Que isso daria aos alunos essa compreensão lógica, logo, essa absorção e esse comportamento, agir de maneira lógica, agir dentro de uma lógica. O que isso faria com esses alunos? Levaria a alunos adestrados, alunos com comportamentos padronizados, inalterados para o resto da vida, de repente. Era essa a pretensão por trás da ideia do resgate do estudo de latim e grego, que era só um pretexto para um tipo de educação padronizado e um tipo de educação que não deixa espaço para criatividade. Então tudo isso está ligado a esse aspecto da lógica e essa estrutura não permite, não se abre para a imaginação, para a fantasia do aluno. Então se quer que o aluno escreva de maneira lógica, padronizada, mecânica. Imagina você ter que escrever sem poder lançar a mão do arcabouço da fantasia, da liberdade, da imaginação e aí do jogo. Que mundo construiremos? Que novo mundo construiremos? E pensando numa perspectiva de transformação em que
esse mundo se transformará? Como ele se transformará? Vamos lá. Então, se a gente pensar que, por exemplo, no Brasil, até os anos 1950, e aí para a gente falar de um período histórico recente, ensinava-se gramática a pretexto de tudo. Era gramática para falar, gramática para escrever, gramática na literatura, gramática em absolutamente tudo. E com isso, se imaginava, com esse estudo de gramática, que o aluno aprendesse a escrever. Detalhe, o aluno não aprendeu a escrever porque era de maneira adestradora, era abrindo mão do mundo, era abrindo mão do orgânico, era robotizando este aluno. Era a gramática pela própria gramática. É quase um processo, é como se fosse uma gramática vaidosa. Você vai me estudar por mim. Ensinava-se, portanto, dessa maneira, a gramática pela gramática, de maneira prescritiva, com regras rígidas que não abriam mão para o lúdico, para o processo criativo, para a liberdade. Liberdade, inclusive, para errar, porque ao errar e refletir sobre o erro, a gente se acerta. E aí, por conta desse ego da gramática, por conta desse ego, e aí todas as aspas quando se diz ego da gramática, porque a gramática por si só não estabelece a interlocução, ela precisa do material humano, ela precisa do ser humano. E aí precisa de um ser humano que, se a gente pensar no processo dialético e numa definição do Hegel, que dizia o espírito dialético é o espírito de contradição organizada. Então, cabe as contradições, mas as contradições organizadas, as contradições que olhem e que peguem essa gramática e que ensinem gramática, e é necessário, fundamental, que se ensine, que se aprenda gramática. Mas o livro não pode ser um adversário da vida. O livro e a gramática não pode ser uma adversária do orgânico, da liberdade e da possibilidade do erro. Então, gramática por gramática não resolve a questão, não resolveu a questão. A mesma coisa é a literatura. A gente não aprende literatura no ensino básico, a gente aprende história da literatura. E continuaremos aí a partir de literatura no próximo vídeo. E é isso, até mais, nos veremos em breve.